Meus amigos, uma boa noite a todos. Nosso horário combinado de início da nossa reunião. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uns combinados aqui para a nossa reunião poder fluir com uma certa tranquilidade. Primeiro, com relação ao uso do nosso microfone e da câmera. Nós vamos solicitar que todos deixem a câmera desativada. Com isso, a gente economiza a banda de internet, a gente consegue ter uma conexão melhor, menos travamentos e aquela voz que não é tão metalizada, né? A gente consegue ouvir um pouco melhor. E o microfone, meus amigos, que nós possamos deixar ele desativado enquanto nós estivermos escutando e só ativarmos no momento em que formos realizar alguma inserção, alguma fala. Assim a gente evita também aquele ruído de fundo, microfonia ou qualquer coisa do tipo. Pode ser assim? Combinado. Ok. Maravilha. Vamos convidar a Carol para fazer uma leitura de uma página. Eu gostaria de convidar um voluntário para fazer a prece. Alguém se habilita? Na falta de um voluntário, pode ser o Antônio? Pode ser. Ah, joia, meus amigos. Carolzinha, tu lê para nós a página, querido. Vou tirar o microfone do silêncio, que é uma parte importante. Então, do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Todos me ouvem, amigos? Sim. Sim, tá boa, bom som. Se pedirá aquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá aquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. Vim a esse mundo para exercer um juízo de que os que não veem vejam e que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós estamos, então, cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Do Evangelho de João, capítulo 9, versículos 39 e 41. Ao ensino dos Espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhados somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem? E entre os que o leem, quantos os que o não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido teórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, mas que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então nós rogamos nesse instante o auxílio, o amparo da espiritualidade para esse momento de planejamento, já que se aproxima o nosso segundo encontro estadual de unificação, onde tantos corações ansiosos por emprestar os melhores dos seus talentos e esforços
para unirmos a nossa família espírita, para tratarmos dessas questões tão relevantes, para rompermos ainda desafios graves que impedem que o movimento espírita possa avançar e cumprir o papel tão necessário para o consolo dos aflitos, para enxugar as lágrimas de uma terra ainda aflita. Envolve, mestre amado, a todos nós, bem como aos outros do grupo, vinculados a esse momento, a esse processo, e que não se encontram, por razões várias, nesse momento, nessa sintonia, nessa nossa reunião. Que os benfeitores do alto possam nos auxiliar a identificar, planejar e usar toda a nossa energia, nossa força para planejar, executarmos da melhor forma esse planejamento da espiritualidade para esse encontro. Muito obrigado, Mestre Jesus, benfeitores, amigos, que pedimos permaneçam conosco na nossa reunião e nos nossos corações. Então retomamos, meus amigos, pedindo mais uma vez a atenção de todos para que a gente possa organizar a nossa reunião, deixando desativada a câmera do nosso telefone, do nosso computador, e o microfone também desativado, que a gente possa ativar apenas no momento das nossas falas, sem nenhum problema, tá bem? Que assim a gente evita a microfonia, evita o ruído, facilita a nossa conversa. Bom, meus amigos, primeiro nós vamos de agradecer a presença virtual de todos, a acolhida, ao convite para a participação desse momento muito bonito, um momento singular para o nosso movimento espírita, que é o segundo encontro estadual de unificação. E nós, aqui incumbidos com a tarefa de facilitarmos as oficinas, um momento que é de construção coletiva, um momento de convívio fraterno, que tem caracterizado o trabalho das oficinas no seio do nosso movimento, nos nossos treinamentos do PAF, no nosso congresso, e em outros momentos em que essa metodologia de participação ativa, em que todos constroem conhecimento juntos, tem sido uma marca importante do nosso movimento espírita gaúcho e que nós esperamos nesse encontro estadual de unificação seja mais uma vez um ponto alto do nosso trabalho. Então, essa é a tarefa que nos foi incumbida de nós, lá no nosso encontro estadual de unificação, realizarmos a facilitação das oficinas, ou da oficina, né, que nos foi, fomos convidados para executar. Bom, meus amigos, aqui nós estamos num grupo em que alguns irmãos já facilitaram essa oficina e outros já participaram como ouvintes, né, como participantes desta mesma oficina que nós iremos vivenciar e facilitar lá no nosso encontro estadual de unificação. Então, esse é o momento em que nós vamos aproveitar essas experiências, trocar impressões, falar como foi a nossa participação como facilitadores ou como participantes, o que nós podemos contribuir uns com os outros para que juntos nós consigamos ter uma oficina que possa atingir o coração dos nossos companheiros para a importância deste estudo de unificação, desse roteiro de estudo de unificação que será lançado durante o nosso encontro. É um evento que aumentou de tamanho, vocês já devem ter percebido, né? Está sendo amplamente divulgado. Então, nós tínhamos uma expectativa, um planejamento inicial de fazer o nosso encontro na sede da nossa federativa, e agora nós estamos nos deslocando para o Colégio Estadual Júlio de Castilhos, onde nós teremos mais companheiros, graças a Deus, se somando aos nossos corações nesse encontro. Então, isso reforça a importância da nossa participação, reforça a importância de estarmos preparados para esse momento, que vai ser certamente um momento muito bonito, um momento ímpar para todos nós. Então, me cabe aqui a tarefa de ir conduzindo a nossa conversa para nos manter dentro da pauta que nós estabelecemos, com o principal objetivo, que é estudar, ou pelo menos estudarmos juntos, naturalmente, não é uma exposição, é um diálogo em que nós esperamos ouvi-los e construirmos juntos as impressões a respeito do guia do facilitador que nós utilizaremos no nosso encontro. Mas antes de chegarmos lá,
Nós gostaríamos de passar a palavra para a nossa amiga Beth, para fazer a sua saudação e falar para nós da programação do nosso Encontro Estadual de Unificação, minha amiga. Se a Beth está aí ainda? Eu não localizei ela mais aqui na chamada. Agora entrou. Voltou, né? Oi, Beth, tá ouvindo, amiga? Beth, nos ouve? Bom, vamos esperar um pouquinho aí que a gente vai ajustando. O microfone da Beth está desativado. Não sei se ela está nos ouvindo. Amigos, vocês conseguem enxergar a tela que eu estou compartilhando com vocês? O nosso cartaz do segundo Encontro Estadual de Unificação. Vocês conseguem ver? Sim. Sim, Maicon. Joia. Nós vamos aproveitar esse recurso para compartilhar o nosso guia do facilitador e a gente vai olhando ele juntos depois. Vamos nos ajustando nas nossas conexões, desobsediando as nossas conexões. Oi, Beth, tá ouvindo? Estou sentar. Guardamos só mais um pouquinho. Me digam uma coisa, está muito frio aí nos lados de vocês? Estado aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, Maicon. Hoje de manhã estava 3 graus, vamos ver como é que tá agora. Meu Deus. O cachorro aqui tá com o pé levantado. O Hermes aí em Farroupilha estava mais quente que em Caxias. Pois é. Olha só. Porque em Caxias estava 1. É. Agora tá 6 graus com previsão de -1. Gelado. É que Caxias coloca uns graus a menos, igual a Gramado, para os turistas irem, né? Ah, tá explicado. Tá explicado, entendeu? Tá explicado, agora faz sentido. Gramado sempre tem uma temperatura menor e a altitude é a mesma. Interessante. Meus amigos, a gente vai aproveitando para... Ó, a Beth voltou aqui. Oi, Beth, tá ouvindo? Acho que teu microfone tá desativado, amigo. Beth, não te ouvi, amigo. Maicon, Oi. vão tocando treinamento, a minha internet está muito ruim. Tem horas que ela está muito instável, não estou conseguindo. Vocês dizem. Tá, joia. Tá? Então vai tocando treinamento aí, meu amigo. Tá bem, amigo. Quando conseguir uma conexão melhor, tu nos acompanha aqui. Tá legal, obrigado. Agora a gente está te ouvindo, Beth. Se tu quiser já conversar um pouquinho. Sim, tem momentos que fica bem, daqui a pouco ela some. Vamos ir. Bom, meus amigos, então nós vamos começar falando um pouquinho sobre a nossa programação, o que nos espera lá no nosso segundo Encontro Estadual de Unificação.
Nós vamos ter um dia intenso de trabalho, muitas atividades, com bastante espaço para reflexão, para participação do nosso público. A abertura das nossas atividades será às 8h30, com a fala do nosso presidente. E depois disso se desenrola uma série de atividades que vão culminar com o intervalo às 10h30. Eu não vou entrar em detalhes da nossa programação, mas nesse interregno nós teremos o lançamento do programa de estudo de unificação, do módulo 1, teremos painel, enfim, e depois do intervalo nós retornamos com mais painéis. Então a parte da manhã, a parte mais expositiva, para que depois do almoço, no retorno às 14 horas, nós começamos o trabalho nas oficinas. Qual é o objetivo dessas oficinas, meus amigos? Além, naturalmente, de nós conversarmos e aprofundarmos a nossa vivência, a nossa compreensão a respeito do tema da unificação, nós temos o objetivo de apresentar o roteiro de estudos e cativar os participantes, de modo que esse programa de estudos, que também vai ser levado pelos participantes, porque eles receberão, no momento em que chegarem lá para o encontro, é algo que está incluso na sua inscrição, mas que, cativando o coração desses companheiros, eles sejam vetores de difusão do nosso estudo de unificação pelo Estado. Então, a importância desse trabalho é fundamental, porque uma vez que nós consigamos tocar os corações, sensibilizar os nossos amigos, certamente o nosso estudo de unificação ele vai com mais facilidade se enraizando nas casas espíritas, nos órgãos de unificação, porque os companheiros vivenciaram a experiência amorosa, esclarecedora, que, de certo modo, nós estaremos ajudando a construir através da facilitação do estudo. Mas, como é um trabalho de facilitação e de construção coletiva, como é de praxe nas nossas oficinas, é um momento em que todos juntos constroem isso, não é um trabalho só nosso. Né? A oficina, como a gente sempre costuma dizer, ela tem uma série de componentes, ela tem um guia de facilitador que nos orienta, tem o nosso trabalho como facilitador, que precisa ser um trabalho bem balizado, bem preparado, mas nós temos sempre o componente dos participantes, e sempre que mudam-se os participantes, muda-se a oficina, naturalmente, ainda que nós mantenhamos as outras variáveis. Beth, está nos ouvindo, amiga? A gente está te ouvindo também. Acho que agora saiu o microfone. Então, meus amigos, é natural que uma oficina não é igual a outra, né? Mas nós vamos ter a oportunidade, no decorrer da nossa fala, da nossa conversa aqui, trocar experiências e impressões do momento da nossa vivência ou da nossa facilitação desta oficina nos centros espíritas, enfim, na sede da Federativa, onde nós tivemos também um grupo que serviu de cobaia, né? Para que mais tarde nós pudéssemos implantar esse estudo de forma testada, que é uma praxe dentro da nossa federativa. Então, esses campos experimentais que nós tivemos lá em Santo Ângelo, em Santiago, em Porto Alegre, no AETA, na Fergus, enfim, nos dão a base, a sustentação para apresentar esse programa para os nossos irmãos que estarão conosco no Encontro Estadual de Unificação, como algo que foi testado, como algo que é um trabalho naturalmente de várias mãos, não é um trabalho de uma pessoa, não é um trabalho que tem um caráter individual, e sim um caráter coletivo, como as próprias oficinas são, de caráter coletivo, de construção do conhecimento. E é importante a gente salientar isso na medida do possível, para os companheiros compreenderem a dinâmica do trabalho e saberem que isso que está sendo vivenciado, que está sendo apresentado lá, não é algo que não tenha sido pensado, que não tenha passado por muitas mãos e que não tenha sido experimentado antes de ser apresentado para o movimento. É importante a gente ter essa perspectiva de que o nosso trabalho é um trabalho sério, um trabalho em que nós respeitamos o tempo para que seja construído e levarmos com qualidade esse conteúdo e essa vivência para dentro das nossas casas espíritas. Bom, até aqui então nós falamos do encontro, falamos da forma como os nossos roteiros foram construídos, mas agora nós gostaríamos de poder falar um pouquinho sobre o nosso roteiro realmente, né? A gente poder falar sobre
o roteiro de estudos, falar sobre o nosso guia do facilitador. Mas antes disso, eu gostaria de deixar em aberto, se alguém quiser fazer alguma inserção, trazer alguma ponderação, alguma dúvida, fiquem à vontade, meus amigos. Qualquer contribuição é bem-vinda. Fiquem à vontade. Maicon, acho que tu estava passando a nossa programação, né, por o momento das oficinas, só para a gente ter isso mais claro, vai ser das 14 às 16. Então, esse roteiro que nós recebemos, ele está pensado para 1h30, mas a gente sabe que isso não é rígido, né? Que muitos grupos de estudo demandam, às vezes, várias semanas para concluir um roteiro, que isso não é uma obrigatoriedade, e nós vamos nos utilizar no encontro estadual de 2 horas, até para nos tranquilizarmos de que estamos formando multiplicadores, né? Em algum momento fazer alguma inserção, considerando que essas pessoas estão recebendo o roteiro, né? Então, que elas vão poder levar aquele material e vão poder acompanhar com outros olhos. Excelente, Carol. Além disso, amigos, nós crescemos como encontro, né, e crescemos como duplas também, né, temos algumas alterações, né, alguns de nós já sabem com quem vamos trabalhar, com quem cada um irá trabalhar, alguns não, acho que podemos passar as duplas, Maicon. Claro, amiga, vamos lá. Pode ser? Então, temos o Vinícius e o Yuri, a Carolina, eu e a Juliana, o Gabriel e o Fabian já estava organizado com o Antônio, a gente repensou a divisão do casal, amigo. Então, tu ganhou um outro parceiro. Tudo bem, Fabian? Eu nem ia lembrar. Quando eu cheguei, e aí hoje me diz uma coisa, esse hotel que eu tava. É o Antônio. Para mim tá bem, eu aceito, sem problema nenhum. Eu acho que vou me acertar com essa tal de Yamara. O Fabian me ouviu? Bom, então o Gabriel e o Fabian, a Beth e o Hélio, Antônio e Yamara, Janetinha e Iraci, Cláudia e Carlos, estamos respeitando os matrimônios, né, não vamos... Maicon e Hermes, Cleto e Ângela, Gustavo e Thaís. Então essa é a nossa proposta. Vou colocar no grupo, amigos. Tá ok. Já tirou a dúvida que eu tinha. Se ia ser em dupla ou ia ser... Em dupla. Nós não trabalhamos sozinhos, né? Nesse momento estamos com poucas pessoas que já... poucas pessoas, né? Não como gostaríamos, né? Que já ou conduziram ou passaram pela condução. Então vamos trabalhar em dupla. Ok, obrigado. Estão me ouvindo, amigos? Oi, Beth, sim. Estamos, Beth. Queria fazer uma amostra experimental mesmo, tá? Que a gente pudesse enviar para os integrantes, as pessoas que se inscreverem no encontro, a solicitação da leitura desta página do Paulo e Estevão que nós vamos trabalhar. Acho que se as pessoas chegarem com essa leitura prévia, nos ajuda bastante a condução da oficina. O que vocês acham? Perfeito, né? Porque essa é a proposta até do roteiro de estudo, né? Do roteiro, né? Aí a gente vai fazer isso até o último dia. Agora nós vamos enviar para os 250 e poucos que estão inscritos. À medida que a pessoa vai se inscrevendo, eu já vou pedir, quem sabe, para agregar. Eu não sei se é possível, mas vou ver, agregar naquele e-mail de retorno que dá, dizendo que a inscrição foi efetivada, ou se não, semanalmente a gente manda para aqueles, para todo o público, né? Eu acho que aí uma grande maioria vai fazer a leitura e já vai ficar bem mais fácil o trabalho na oficina, né?
Vai ajudar, Beth. Com certeza. Vai enviar o texto, Alberto? Ô, alguém falou alguma coisa aí? Pergunto se vai ser enviado o texto. Da obra Paulo Estevão? Sim. Eu acho que a gente pode enviar o texto e pode enviar a referência do texto também, para que a pessoa leia no próprio livro, né? É bom. Eu acho que a gente envia a bibliografia até para seguir a filosofia de estudo que a gente usa, né? Que é sempre remeter as pessoas para a leitura na obra, para que ela não leia só o texto pensado dali, mas que ela também possa tomar contato com a obra. O Vinícius apontou uma questão de direito autoral ali, se é possível, Beth, a gente fazer o destaque do texto, ou se é aconselhável a gente solicitar que os companheiros procurem na obra. O melhor é na obra, né? Não chega a ser uma não chega a vulnerar a lei do direito autoral um destaque pequeno de uma obra, não chega a ser. Mas o bom é que a gente divulgue a obra, a pessoa vai na obra, né, buscar. Exato, e hoje em dia essas obras estão muito acessíveis. Então, se a pessoa vai procurar na obra, vai procurar na internet, né? Vai baixar um PDF, acho que vale a gente só fazer a referência. Exato. Beth, não vejo problema, Beth, porque é um livro que ele já tem, inclusive, domínio público, né? Não. Não? Paulo Estevam não é domínio público, não. Não. Inclusive, saiu uma nota da FEB hoje falando disso, né? Pedindo para as pessoas retirarem dos blogs, retirarem os da FEB. Né? Saiu hoje até. Compartilhei em alguns grupos aí. Porque ele é de 1941. Mas o domínio público, ele ocorre 70 anos depois da morte do escritor, do autor, no caso, entendi. o autor encarnado aí para a lei, né? Uhum. Podemos seguir, meus amigos. É isso aí. Era isso. Eu ia até remeter isso, da tente de não mandar fragmento de texto. Vamos enviar fragmentos da questão dos direitos autorais, né? Perfeito. O Vini compartilhou a nota da FEB, essa que a Beth comentou, compartilhou. Se tiver interesse em ler a nota na íntegra. Beth, mais algum comentário, meus amigos? De minha parte, não, amigo. Podemos seguir. Então, vamos lá. Mais uma vez, pedir que os amigos mantenham os microfones desativados para facilitar a nossa comunicação. E vamos seguindo aqui. Então, agora na nossa tela compartilhada, nós temos o guia do facilitador. Esse que nós compartilhamos no grupo, a Carol enviou no WhatsApp, para que a gente possa se interar, enviou no momento do convite também, né? Já é velho conhecido daqueles que facilitaram ou que foram facilitados na condução desse roteiro número 1, cujo tema é a unidade doutrinária e a união no cristianismo primitivo. Todos conseguem acompanhar a tela aí, que a gente vai agora balizar a nossa fala em cima do que está sendo projetado aqui, compartilhado com vocês. Tudo bem para vocês? Vocês me ouvem? Estou
Joia. Naquele momento assim, que a gente acha que desencarnou, mas É. então tá bem. Então, qual é o objetivo desse roteiro de estudo, meus amigos? O objetivo geral é nós revisitarmos os primeiros tempos do cristianismo, a ação de unificação e divulgação do evangelho levadas pelos primeiros cristãos, como lideranças, né? Então vejam aqui algumas referências importantes para a gente ir refletindo. É algo que nós vamos aprendendo a fazer, é buscar inspiração justamente naqueles primeiros cristãos, naqueles companheiros que na igreja nascente já nos davam lições valiosas pelo que nós passaríamos no movimento hoje. Então é importante a gente buscar essas referências em Paulo Estevão, em Atos dos Apóstolos, nos romances de Emmanuel, enfim. Aqui não cabe a gente citar todas as obras, mas a gente lembrar que existem muitas, são muitas as valiosas referências a esse respeito, para que sirvam de paradigma para nós, né? Para a condução das nossas searas de trabalho, para a nossa condução como lideranças. Essa é uma outra palavra que eu acho muito importante aqui. Até pelo trabalho que a nossa federativa realiza em torno dessa temática de liderança espírita e as referências que mais tarde nós vamos poder utilizar em torno deste tema. Então, o objetivo deste roteiro é, buscando essas referências nesses primeiros cristãos, nós nortearmos a nossa ação, a nossa tarefa, frente aos nossos órgãos de unificação, aos nossos centros espíritas, neste enfoque unificador, buscando a referência da unificação desde o cristianismo nascente. A gente vê que se falar de unificação é uma coisa nova, não é uma coisa que começou agora. Talvez a gente esteja recém se dando conta disso, né? Mas a importância de, ao buscar essas referências, nós termos parâmetros seguros para situações que nós vivenciamos hoje e às vezes ficamos aí sem saber muito bem o que fazer, né? E nós temos referências muito seguras que poderiam nos ajudar em momentos desafiadores da nossa caminhada. Então, o objetivo geral é fazer essa reflexão, identificando, então, elementos de unificação e de liderança que são importantes para o nosso trabalho. Como objetivos específicos, nós vamos trazer para os nossos grupos a ideia da unidade doutrinária e de que a união se fundamenta na coesão. E nós vamos encontrar esses elementos lá nos primeiros cristãos, consoante a narrativa da revelação espírita, para os trabalhadores do Evangelho Redivivo se fortalecerem no espírito de fraternidade que deve caracterizar a sua atuação. E inspirar os trabalhadores espíritas à vivência dos ideais de fraternidade e união, tendo em vista qualificar seu engajamento no movimento espírita e no centro espírita. Esse é um fator importante dentro das oficinas e a gente precisa sempre atentar a isso. Talvez seja chovendo molhado, né? Mas é como a Beth sempre diz, não existe o óbvio, então nunca é demais a gente falar aquilo que parece evidente. A oficina ela precisa levar para uma reflexão prática, para algo que possa ser sentido e aplicado no dia a dia. Então, o nosso objetivo não é apenas ficar nas reflexões intelectuais a respeito da unificação e da ação dos primeiros cristãos. O simples fato de nós nos balizarmos no exemplo, na prática, naquilo que esses companheiros fizeram, já nos dá o tom de que isso precisa ser transposto para o nosso dia a dia. Então, o desafio que nós temos como facilitadores, eu diria, é duplo. É viver isso como trabalhadores espíritas e inspirar os nossos companheiros a fazer o mesmo. Então, veja que é uma tarefa desafiadora, mas certamente muito gratificante. Então, eu queria ouvi-los aqui em relação aos objetivos geral e específico. Se alguém tem algum comentário, o que vem ao seu coração no momento em que a gente fala desses primeiros cristãos, no momento em que nós falamos dessas referências à unificação. Fiquem à vontade, meus amigos. Vocês me ouviram? Estamos ouvindo, Maicon. Alguém tem algum comentário? Acho que o pessoal está lendo os objetivos, né? Tá bem. Eu acho bem importante, assim, os
facilitadores, nós, os facilitadores, a gente, além de ter bem o domínio da proposta do guia do que é conhecermos, lermos, relermos e estudarmos aquele momento da Igreja de Antioquia, que é o que vai se trabalhar aí, a gente também revisar em especial aquele nosso artigo, né, que do nosso livro do nosso livro da FERG, União e Unificação, o artigo Gravitação para a Unidade Divina. Fundamental a gente dominar aquele assunto, para a gente ficar realmente com a condição de conduzir os nossos participantes da oficina a esta reflexão que atinja esses objetivos. Porque como estudar unificação não é alguma coisa a que as pessoas estejam afeitas, nós temos que estar preparados, assim, para envolvê-los nesse rumo de trabalho, né? Nessa essência que a gente quer extrair dos corações das pessoas com relação à ação. Excelente, Beth. Muito bom. Vou tomado nota aqui para a gente estudar. Isso é algo que a gente já comentou em outros momentos, mas acho que é interessante compartilhar com o grupo. A gente percebe ainda em alguns companheiros uma dificuldade em enxergar a unificação dentro da codificação, dentro das obras fundamentais, de entender que unificação é um tema doutrinário. E as referências que a Beth nos traz nos ajudam a enxergar isso, inclusive num olhar bem atualizado do tema, né? Tem referências bem modernas ali com relação ao assunto. Se me permite, amiga, eu queria acrescentar mais uma referência que acho que é importante também, já que a gente vai facilitar e fazer as relações com esses temas. Acho que é interessante incluir o capítulo 6 do Líder Espírita, que fala sobre a gestão de conflitos, né? Não sei o que tu acha, mas acho que é interessante também uma leitura que pode nos ajudar, né? Fazer algumas relações do dia a dia com o tema que vai ser facilitado. Também. E união passa muito por isso, né? Perfeitamente. Ótimo. Mais algum comentário, meus amigos? Senão a gente vai seguindo aqui. Nossa reunião é rápida, ela vai terminando. Eu acho que fiquem tranquilos. né, realmente no texto lá. Posso falar? Oi, Iraci, pode falar, amigo, desculpa. Esse aspecto de gestão de conflitos também fica bem claro justamente na leitura do livro, capítulo lá de Paulo Estevam, né? A pacificação do conflito por Pedro, né? Para que chegasse a um objetivo comum que levasse adiante a obra do Cristo, né? Senão poderia ter naquele momento havido uma cisão que poderia pôr tudo a perder, né? Então, por isso que quão importante é a gestão de conflitos nos momentos derradeiros, né? Quando temos encruzilhadas. E isso se apresenta muitas vezes na casa espírita, nos órgãos de notificação, em várias ocasiões, né? Que a gente tem que estar sempre atento para essas situações de forma a pacificar sempre, né? Os irmãos e para que a gente possa alinhar os entendimentos no sentido da união, da unificação, né? Verdade, amigo. Muito apropriada a fala. Michael, Oi. Pessoal, boa noite. Boa noite, Fábio. No sentido de enriquecer e subsidiar os oficineiros, tudo bom? Estou lembrando aqui que tem o episódio 6 do podcast Liderança Espírita para a Nova Era, com a participação do Tenta, sobre a gestão de conflitos, que trata esse capítulo que o Michael referiu, do Líder Espírita, que a gente trata o assunto, a narrativa do Paulo Estevam. Pode ser interessante também como subsídio para os oficineiros. Essa é a minha contribuição por hora. Maravilha, muito bom. Excelente. Realmente, bem lembrado.
Tudo bem, meus amigos. Então nós vamos continuando aqui. Agora que nós passamos pelos objetivos. Alguém quer fazer mais algum comentário antes? Passamos pelos objetivos, chegamos na justificativa. Um segundinho aqui. Aumentar um pouquinho a projeção. Vocês podem acompanhar no arquivo também, né? Então, o que nós temos ali na justificativa? Eu vou ler alguns pontos aqui para a gente ir balizando a nossa conversa. Quando nós nos propomos a refletir em torno da ideia de unidade e união, que fundamentava no cristianismo primitivo as ações de unificação e divulgação, muitas vezes se perde do princípio que elas se deram sem a necessidade da administração de conflitos, através de uma liderança servidora e pacificada. Vejam que interessante essa fundamentação aqui, né? Assim, este estudo pretende, com a narrativa de Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, atestar que as lutas, principalmente em torno das questões de entendimento doutrinário e a divergência de opiniões, faziam parte da dinâmica dos primeiros tempos do cristianismo. Assim como nos dias de hoje, pois os conflitos têm como causa a natureza humana perfectível. Interessante, né? A gente já começa a ver aqui na nossa justificativa algo que também pode parecer óbvio, mas às vezes nós temos aquela tendência a achar que no passado era mais tranquilo, no passado era assim, era desse jeito, que hoje é que é difícil. Na verdade, a gente vai ver que esses desafios, eles estavam lá e continuam conosco, que são desafios humanos que precisam ser superados, né? Que são superados na medida em que nós pacificamos o nosso coração e daqueles companheiros que convivem conosco através do nosso exemplo. Então vejam a beleza dessa justificativa, da importância deste estudo. Aqui eu queria aproveitar para fazer uma conexão que eu julgo importante. Vejam que só pela justificativa deste roteiro, a gente já tem o tom do que é o programa de estudos. E lembrando, né, os companheiros vão receber o programa completo, com os 8 roteiros. Este é o primeiro deles, é para dar o gostinho e para instrumentalizar, como a Carol bem lembrou, os companheiros que vão facilitar essas oficinas depois, estado afora. Então essa justificativa, ela nos ajuda a fazer relações importantes com o nosso trabalho. Relações que por vezes nós não fazemos. Nós não temos o material, não tínhamos até hoje, né, um material que pudesse ser utilizado para refletir em torno da união, da unificação, de uma forma sistemática, como nós teremos a partir de agora. Então, essa justificativa ela já nos traz reflexões importantes do que vem daqui para diante com os próximos roteiros. Acho que é importante a gente aproveitar isso para cativar os corações que estiverem conosco na oficina, para dar o tom de que esta oficina ela segue uma mesma dinâmica que nós vamos encontrar nas outras, para dar aquele gostinho de quero mais, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário aqui na justificativa? Por favor, fiquem à vontade. Me ouvem, amigos? Algum comentário? Não, acho que não, Maico. Acho que o teu comentário já foi suficiente, pelo menos para mim, né? Claro que a gente está há muito tempo em contato com isso aí, mas quem sabe a gente vai seguindo e talvez as dúvidas maiores se deem lá na aplicação mesmo. Tá, joia. Então fiquem bem à vontade. A gente não está enxergando os rostinhos aqui, fica um pouco difícil, né, da gente perceber. Mas, por favor, vocês interrompam quando acharem necessário. Pode ser no chat, pode chamar pelo microfone mesmo. Fiquem bem tranquilos. Então, nós temos aqui a fundamentação das ideias principais, e eu acredito que aqui a gente pode dar uma acelerada, porque isso já foi discutido, né? Nós já falamos do texto que vai fundamentar a nossa oficina. Já temos, inclusive, algumas referências adicionais para estudarmos e nos prepararmos, nos fortalecermos para essa facilitação, bem interessante também. Já anotamos ali
a leitura do Paulo Estevam, em especial aquele capítulo que fala das lutas pelo Evangelho, o artigo da União e Unificação que fala sobre a gravitação para a unidade divina, e também as referências ao capítulo 6, tanto do livro quanto do podcast de liderança. Então aqui nós temos alguns trechos do texto, só vou passando aqui, que são trechos que nós precisamos estar familiarizados, minimamente familiarizados com eles, porque, como já dissemos, tem outras coisas que precisamos também estudar. E aí chegamos na atividade, no ciclo de aprendizagem vivencial. Bom, nós não sabemos do público que nós vamos ter lá, é pouco provável, eu diria, que os companheiros que vão estar conosco não tenham passado alguma vez por alguma oficina, muito, muito improvável. Provavelmente já passaram ou num treinamento do PAF, ou no congresso no ano passado, no ano retrasado, né? Então, é interessante também a gente falar sobre isso, porque esse material ele não é apenas um roteiro de estudos, ou não são roteiros de estudos, isso já deve ser do conhecimento de todos que estão aqui conosco hoje, de que esse não é apenas um material que vai servir de referência para aquele estudo convencional, que também não precisa ser um estudo convencional. A gente sabe, né, os roteiros de estudo que nós temos à disposição, do ESD, enfim, eles não são roteiros que precisam ser aplicados de uma forma professoral, em que tem o facilitador / professor dando, entre aspas, aula de estudo sistematizado, aula de estudo do Evangelho. A gente sabe que não deveria ser assim. Só que, a partir do momento que nós apresentamos um ciclo de aprendizagem vivencial dentro do nosso roteiro, a gente já está explicitando a forma como isso tem que ser trabalhado para alcançar o objetivo que nós estamos almejando. Então, aqui nós temos o ciclo de aprendizagem vivencial, dividido nas suas etapas de aplicação, e a primeira delas é a etapa de vivência. Está planejado aqui 40 minutos. Como a Carol também nos lembrou, nós temos aqui no nosso roteiro 1h30. Nós vamos poder alargar esse tempo, porque a nossa aplicação no dia do encontro é de 2 horas. Então a gente pode fazer assim com mais vagar, com mais tranquilidade, sem apressar o grupo, até porque a gente pode até ouvir assim as impressões do grupo em relação a isso. A Carol também falou a respeito disso. Em algumas vivências de roteiro, nós não conseguimos concluir o roteiro num único dia. E ficou alguma coisa para ser trabalhada num segundo momento. Então começou o roteiro, a gente foi aplicando o CAV até uma certa altura. Eu posso dizer isso com tranquilidade, porque eu também apliquei esses roteiros no campo experimental aqui em Santiago. E nós não conseguimos concluir e continuávamos dali adiante. Normalmente, se faltava alguma coisa, era mais ou menos uma meia hora de estudo mesmo. Então, a tranquilidade que a gente vai ter é de que no nosso encontro nós já temos as 2 horas. Então, a gente pode fazer isso com uma certa tranquilidade. Mas eu queria ouvir de vocês que aplicaram ou que receberam a oficina, e participaram da oficina, com relação à administração do tempo deste roteiro. Para aqueles que recordam como foi a aplicação. O que acham das 2 horas? É tranquilo? A gente dá conta de fazer? Alguma sugestão de como distribuir esse tempo? Ele já está distribuído aqui, né? Mas como a gente tem um pouquinho mais de tempo, a gente também vai ter que se ajustar às 2 horas. Se alguém tiver assim, alguma coisa para contribuir ou para dividir da sua aplicação, fique à vontade. Bom, então nós vamos seguindo aqui. Por favor, interrompam quando vocês quiserem. Então, na vivência, essa etapa que nós temos aqui programada, esses 40 minutos, que a gente vai poder se estender um pouquinho mais, não demais, né? Senão a gente não vai conseguir terminar em 2 horas também. É o momento em que nós vamos situar o grupo quanto à obra que nós estamos referindo para o nosso estudo. Como esse material já vai ser destacado aos inscritos para que eles estudem, se apropriem previamente, que essa também é uma dinâmica que é apresentada dentro do nosso roteiro, as pessoas já vão saber disso, mas é o momento em que nós vamos explicar que a nossa vivência, que a nossa oficina, que nosso momento ali ele está
é intimamente relacionado com aquela passagem de Paulo Estevam. E aí um destaque que o nosso guia traz é o seguinte, de que a liderança equilibrada e pacificadora de Simão Pedro foi fundamental na condução dos processos de divergência, a tal ponto que, no dizer de Emmanuel, a atitude ponderada de Simão Pedro salvara a igreja nascente. Esse ponto que está em destaque já traz a nossa proposta de reflexão que vem na sequência. Mas e se essa condução tivesse sido diferente? Vejam a riqueza dessa reflexão. E se tivesse sido diferente? E se com a sua liderança houvesse sido conduzida de uma outra maneira? Por exemplo, tomando partido de Paulo de Tarso ou, no outro extremo, de Tiago e seus emissários? Esse é o questionamento que nós vamos levar aos nossos participantes para que eles se perguntem. E realmente, se fosse diferente? E se nós tivéssemos aqui Pedro pendendo para um dos lados, o que nós teríamos hoje? Essa é toda a reflexão que nós vamos fazer na vivência, a experiência que nós vamos ter durante a oficina é essa. Qual teria sido o futuro do cristianismo? E além, o futuro do espiritismo? Como subsistiria a Casa do Caminho e as demais comunidades ligadas pelos laços de fraternidade a ela? São as perguntas, as propostas de reflexão que nós precisamos levar aos nossos participantes. Esse é aquele momento assim que a gente vai fazer a provocação, a gente vai fazer o questionamento e vai dar aquele tempo para os companheiros pensarem, refletirem. A gente vai instigar a imaginação para fazer com que os irmãos vão adentrando na oficina, vão se compenetrando da temática. Essa pergunta / provocação, ela tem esse condão, né, de trazer o companheiro para a oficina e fazer ele se sentir naquele momento, naquele justo momento em que Pedro teve que agir de uma forma pacificadora. Para isso, para a gente poder fazer essa reflexão, a proposta do nosso guia é dividir o grupo em 2 equipes, fornecendo materiais de apoio. Que materiais são esses? Nós teremos cartazes, nós teremos lá os papel pardo para fazer cartaz, caneta, caso o grupo opte por uma apresentação expositiva. Nós também teremos algumas roupas, acessórios, alguns materiais que poderão ser utilizados no caso de uma dramatização. Então a ideia, para aqueles que ainda não vivenciaram e não aplicaram a oficina, é que essa pergunta / provocação que nós fizemos, de saber o que teria acontecido se Pedro tivesse tomado partido para um lado ou para o outro, essa pergunta ela vai ser respondida de um lado por um dos grupos e do outro pelo outro grupo. Então, um grupo vai dar a resposta do que teria acontecido se Pedro tivesse tomado partido de Paulo e se Pedro tivesse tomado partido de Tiago. Cada grupo vai ficar com um dos lados. A forma como essa resposta vai vir dos grupos é que pode ser de 2 maneiras. Ela pode ser uma forma mais estruturada, mais expositiva, com a criação de um cartaz, ou ela pode ser na forma de uma dramatização. No grupo em que nós aplicamos essa oficina aqui em Santiago, foi interessante, porque um dos grupos optou pelo cartaz e o outro pela dramatização. Foi bem rica assim, a construção, bem interessante. Mas aqui o objetivo é esse. Então nós lançamos a provocação, explicamos que nós vamos nos dividir em 2 grupos e que o objetivo dos grupos é, grupo A, dar a resposta do que teria acontecido se Pedro tivesse pendido para um lado, e grupo B, se Pedro tivesse optado por um outro, tomado partido para um lado ou para o outro. E que a resposta pode vir através de um cartaz ou através de uma dramatização. Então nós não estamos condicionando um grupo a uma abordagem. Nós estamos condicionando o grupo ao viés, o lado que Pedro escolheu. Então, o grupo A, Pedro escolheu o lado de Paulo. O grupo B, Pedro escolheu o lado de Tiago. Mas a forma como essa resposta vai vir é optativa. Os grupos é que vão escolher se dramatização ou se cartaz. Então, não precisa dizer um é cartaz, o outro é dramatização. Não há essa obrigatoriedade aqui no nosso guia.
Até esse momento nós estamos apenas apresentando a proposta e falando da divisão dos grupos. Maicon? Oi. Maicon. Estou ouvindo, pode falar. Maicon e demais colegas, a gente tem uma questão para resolver. Normalmente esse Não estamos ouvindo, Beth. Normalmente esses roteiros eles são aplicados em grupos onde a gente tem no máximo 20, 22 pessoas, não é? Verdade. Dependendo do número de inscritos no encontro, nós poderemos ter 40 pessoas numa sala. É que nós faremos dois grupos número 2. Cortou um pouquinho, amiga, mas acho que consegui pegar aqui a tua proposta. Acho que o ponto é que se nós tivermos muitos participantes, né, 40 pessoas numa sala, um grupo com 20 pessoas talvez seja muito grande. É isso, né? Sim. Então, talvez a gente precisasse definir o que seria um tamanho ideal de grupo no momento da divisão. Alguma possibilidade de fazer o grupo, sendo que 2 trabalhariam a parte do Paulo e os outros 2 a parte do Tiago, por exemplo? Isso poderia ajudar? Isso, acho que sim, acho que é por aí, né? Sim, acho que a gente terá que considerar, né? Claro que no dia do encontro a gente já vai saber mais ou menos como é que vai ser a nossa divisão, né? Mas a gente já precisa considerar isso. E considerar que se nós tivermos 4 grupos, nós não teremos um grupo com 30 minutos, com 10 minutos para apresentação, que é o que diz ali, né? 10 minutos, né? Isso, nós temos 30 minutos da preparação e 10 minutos para execução. Aqui onde está o cursor, não sei se vocês estão acompanhando aí. Realmente, aí nós vamos ter que... Cada grupo terá 30 minutos. Isso. Para a preparação da apresentação e 10 para a sua execução, que é a apresentação executar a apresentação. Então, se nós tivermos 4 grupos, temos 5 minutos para cada um, que é bastante tempo, né? Não tem problema isso. É só para a gente considerar essa possibilidade. É uma questão. A outra questão, como nós ligamos... Quem é que está com o microfone ligado aí? Acho que foi o Antônio que entrou ali. Agora desativou, amigo. Ah, tá. Não ia considerar, né? A outra questão. Desculpa. Sim? Fala, Antônio. Sim, Antônio. Tá. Não, Beth, o que tem que considerar também é que como nós vamos ter 2 horas lá, tem 30 minutos de folga, né? Tem. Qualquer mas coisa... não utilizar todo na apresentação. Sim. Porque se você acresce mais 20 participantes, também tu precisa ficar com mais tempo no relato, com mais tempo no processamento, não é? Verdade. Então, a gente não pode utilizar todos os 30 minutos na apresentação dos grupos. Eu acho que é onde a gente menos
deve investir de aumentar, porque 5 minutos, 5, 6 minutos é um monte de tempo. Né? Então, eu acho que a gente divide aí, deixa 5, com a tolerância de mais 1, 2, e vai ficar tranquilo, me parece, né? Também acho. Não sei o que vocês acham. Ficou claro para todos, amigos? A outra questão, não é divisão, a outra questão é, nós vamos dar a oportunidade das pessoas fazerem a dramatização. Então, é interessante que cada oficineiro, principalmente nós mais aqui de perto, que a gente consiga reunir material para a dramatização. Eu lembrei das nossas túnicas, das interregionais, que são coisas que podem ficar à disposição. Lá por Santo Ângelo tem algumas também, né, Cleto, que pode trazer, para que cada oficineiro fique, no mínimo, com 1, 2 túnicas ali, para poder fazer isso. Algumas outras coisas, nós vamos ter que reunir algum material para que as pessoas, ao dramatizar, elas possam se caracterizar dos apóstolos naquela época, enfim, fica bem bacana isso. Mas, Beth, são 3 personagens principais, o Pedro, Paulo e o Tiago, né? Acho que precisaria 3 roupas, daí no mínimo. Isso. Sim. Mas assim, ó, a gente pode... eu lembrei das túnicas porque a gente já tem muitos de nós que temos, né? Junta algumas, mas também podem ser chales, pode ser lençóis com cordões que a gente... Lá no céu, quando nós fizemos, o pessoal levou manta de sofá, lençol, enfim, e ficou bem bacana. Até os peleguinhos com esse frio. O Pedro aqui de Santiago usou um blazer na apresentação. Também. Ah, é? Bem moderno, né? Mas foi muito bacana a apresentação do pessoal, muito legal mesmo. Sim. Porque também tem isso, né? Tem pessoas que trazem a dramatização para os dias atuais, né? Exato, foi a vivência que a gente teve, foi nesse sentido, assim. Fazendo uma linha histórica, né? Como é que isso teria repercutido hoje. Foi bem interessante. Hoje, né? Sem dúvida. Também é algo que pode acontecer. Mais alguma observação, amigos? A roda de sentimentos a gente confecciona, né, para todas as oficinas aqui. Beth, nesse momento eles já vão estar com o material, né, com o programa. Já. Eles vão receber no momento do credenciamento. Sim. Porque a gente poderia também... sim, aí a roda vai estar no programa. Lá. Isso. E que consultem lá. Isso. Bom, interessante aqui então, minha gente. Aqui nós passamos da fase da divisão dos grupos, só retomando aqui, nós temos o tempo de 30 minutos para a preparação da apresentação ou da dramatização, e dentro daqueles 10 minutos para a execução, uma vez que nós façamos a divisão não de 2, mas de 4 grupos, 2 grupos, grupo 1, 2 grupos, grupo 2, né, pegando aqui o nosso roteiro, a sugestão que a Beth nos traz é não investir muito tempo na apresentação. A gente reduz para 5 para poder ganhar tempo no relato e na sequência da oficina. Isso ficou claro para todos? Alguém tem dúvida com relação a isso? Bom, aí nós vamos para a fase de relato. Essa fase de relato é uma fase que exige do facilitador uma certa destreza para trazer o grupo para o foco do momento, da discussão, que é falar de sentimentos, né? Por isso essa roda ela é exemplificativa.
Então, se alguém quiser expressar alguma coisa que não esteja na roda, não tem problema. Só que a roda ela faz aqui uma intersecção, uma conexão entre sentimentos e a forma como eles têm os seus matizes, né? A conexão entre eles vai nos apresentando uma série de sentimentos que podem, de alguma forma, podemos de alguma forma nos identificar com algum deles. Mas se não nos identificamos com nenhum, não tem problema. Sempre tem aquele mais cartesiano que vai querer achar alguma coisa que está ali e se limitar à roda. Então a roda ela é exemplificativa, a gente pode deixar isso claro para os participantes não se limitarem ao que está ali. Mas é o momento de relato, o momento de falar do que nós sentimos, o que a vivência despertou no nosso sentimento, seja no momento em que nós estávamos no grupo, participando, construindo a apresentação, o nosso cartaz, ou no momento em que nós estávamos assistindo os nossos companheiros. Que sentimentos que afloraram. Sempre com aquela habilidade, né, de trazer o companheiro que muitas vezes começa a fazer processamento na hora do relato, ele começa a falar das suas percepções a respeito da vivência, e nós vamos com habilidade trazendo. Tudo bem, meu amigo, mas isso desperta que sentimento? O que vem no teu coração no momento em que tu vivenciou isso que tu está referindo? É aquilo que nós, como facilitadores, já temos, assim, oficineiros, né, já temos uma certa facilidade, tranquilidade em fazer. Mas nunca é demais a gente lembrar essa fase do relato, de falar dos sentimentos. Aqui nós temos algumas perguntas exemplificativas no nosso guia. Ok? Bom, aí nós vamos caminhando. Ok. Ótimo, vamos caminhando para o processamento. Nós já vivenciamos, já compartilhamos os sentimentos. Agora nós vamos começar a instigar o grupo para falar sobre os desafios que foram encontrados na atividade, confrontando esses desafios com a solução equilibrada e pacificadora utilizada por Simão Pedro. É aqui que está a beleza do roteiro, porque nós temos a atuação pacificadora do Pedro, já foi referenciada lá no início, mas nós não a exploramos. Nós exploramos justamente o que seriam cenários alternativos se ele tivesse tomado partido para um lado ou para o outro. E agora é o momento de a gente começar a refletir sobre o quanto essa atitude pacificadora foi importante. A essa altura da nossa oficina, isso já deve começar a aparecer. No momento em que nós aplicamos essa oficina no nosso campo experimental, foi bem interessante esse momento, porque é um momento assim que os participantes começam a ter os insights, começam a se dar conta de como foi importante a atuação de Simão Pedro, a sua postura equilibrada, o quanto ela foi importante para a Igreja Nascente e para o movimento espírita. E como a gente disse, né, o pessoal aqui fez uma conexão do momento presente. A dramatização foi muito claro isso. Trouxeram assim, o que seriam práticas espíritas ou práticas cristãs se nós tivéssemos ido para o lado de Tiago, por exemplo. A gente vê assim, o grupo explorou algumas coisas da influência do judaísmo, da coisa da observância dos atos, das práticas exteriores, foi bem rico. E o grupo, ao mesmo tempo com isso, começou a se dar conta, os grupos a se darem conta do como a atitude pacificadora de Pedro foi importante. Isso dá um peso para aquela afirmativa de Emmanuel, né, que ali era um momento crucial, um momento chave para a continuidade do cristianismo. Então, é isso que nós queremos despertar nos nossos participantes. É conseguir fazer essas relações e identificando em Pedro a postura pacificadora. E nós temos aquelas perguntas orientadoras que vão nos ajudar. E, naturalmente, que a leitura atenta de Paulo Estevam, né, a imersão na leitura, a nossa identificação com os personagens vai nos ajudar nesse momento a qualificar o nosso diálogo com os nossos companheiros. Esse é o nosso processamento, leva aí 10 minutos para a gente fazer. É um momento também que a gente tem que ter uma certa destreza para não deixar os companheiros monopolizarem a fala. Tá bem, meus amigos? Algum comentário aqui? Tranquilo, amigo.
muito. Agora nós chegamos na generalização. Nesse momento da generalização, vejam que a gente já tem mais tempo. Então, isso já dá um indicativo de onde nós vamos investir o nosso esforço por mais tempo, aqui no momento da generalização. Por uma razão muito simples, né? Nós já tivemos, no agregado do tempo, entre a vivência, o relato e o processamento, a gente já teve aí 1 hora. Então, agora o momento da generalização é aquele em que nós vamos trazer realmente para a nossa realidade de movimento espírita. Nós vamos começar a nos identificar com uma das 3 posturas. Provavelmente nós, como espíritas cristãos que somos, e os participantes todos, né, todos vão se identificar com a postura pacificadora do Pedro, porque é isso que a gente faz todos os dias no centro espírita. A gente não briga, a gente não discute, não se melinda. Então, talvez aqui o pessoal nem se dê conta, né, de pensar no que seriam as posturas radicais. Mas, brincadeiras à parte, esse é um momento interessante, porque na generalização a gente vai começar a perceber o quanto nós, na nossa atuação como lideranças, dos nossos companheiros que estarão participando da oficina, o quanto nós muitas vezes nos posicionamos ou defendemos posições ou lados e esquecemos do verdadeiro propósito que nos une. E eu acho que é interessante aqui nesse momento, já que nós estamos generalizando e trazendo para os nossos dias, as referências que nós fizemos, que a Beth fala da importância da leitura do artigo do livro União e Unificação, que fala da gravitação para a unidade divina, e que destacamos, Fábio e eu, a questão do líder espírita. Para a gente fazer essa leitura, isso vai nos ajudar na conexão com o tempo presente. Essas leituras elas vão nos ajudar a fazer a generalização de uma forma mais embasada, mas naturalmente o nosso guia aqui está nos orientando a como fazer isso. Então, nós temos algumas perguntas que nós podemos lançar para os companheiros poderem participar, darem as suas respostas, a sua contribuição. Lembrando que a oficina é sempre um ser vivo, né? Aquilo que se constrói, ele depende muito da contribuição de cada um, e por isso uma oficina nunca é igual a outra. Então, nós temos algumas questões ali, que aspectos do nosso comportamento no trabalho espírita podem ser divergentes da conduta adotada por Pedro. E aí começa essa identificação com a postura sectária, né, de seguir um lado ou outro. E o quanto nós precisamos fazer esse esforço de ter essa postura, essa conduta pacificadora como a de Pedro. Interessante, né? E temos também aqui como sugestão o que nós podemos fazer para que em situações de conflito em nossa instituição espírita desenvolvamos pessoalmente soluções positivas e conciliadoras como a de Pedro. E aqui, então, a referência ao líder espírita, ela ganha força, porque nós temos, inclusive, lá no capítulo 6, o conflito sendo apresentado sob 2 perspectivas, da conotação negativa e da conotação positiva. É interessante, divido assim com vocês, a título de experiência, nós temos aplicado no módulo 2 do nosso programa de formação de lideranças, que trata desse capítulo, fala sobre o gerenciamento de conflitos, o quanto os companheiros saem das oficinas pensativos e desafiados a compreender que conflito não é apenas a conotação negativa que nós estamos acostumados. Se bem gerido, ele tem uma conotação positiva e que nos faz crescer. Então, esse é um momento que a gente pode aproveitar e explorar isso. Naturalmente, que não vai ser um aprofundamento, né? A gente não vai conseguir dar isso em profundidade, porque não temos muito tempo, mas enquanto condutores, enquanto balizadores do que vai ser discutido, é uma boa condução que nós podemos dar para esse momento da oficina da generalização, tendo como no nosso objetivo a referência de Pedro e tendo na generalização o momento presente, o momento que nós vivemos, e essas leituras que foram referidas, elas vão nos ajudar a construir uma base de conhecimento para a condução da oficina de forma mais segura. Então esse é o momento da generalização, momento que nós temos aí uns 15 minutos para aplicar. Tudo certo? Fiquei com vontade já de aplicar de novo a oficina. Olha só. Então eu vou indo aqui, gente. Nós chegamos na fase da aplicação, também 10 minutos agora, né? Vejam que reduzimos um pouco o nosso tempo em relação à fase anterior. Essa fase de aplicação,
É uma proposta de reflexão individual, até porque nós temos um grupo bastante heterogêneo, né? Nós não vamos ter pessoas de um mesmo centro espírita, nós vamos ter pessoas de vários cantos do estado. Mas mesmo que estivéssemos lá no nosso grupo de trabalho, a reflexão que o guia está nos trazendo é essa, individual, sobre as tarefas que nós desempenhamos ou que pretendemos desempenhar na seara espírita, listando ações a serem desenvolvidas na busca pela pacificação e melhor administração dos conflitos que estejam vivenciando nos grupos onde atuam ou que porventura possam surgir nessas tarefas. Então, é uma reflexão individual em que nós vamos listar, os companheiros que estão na oficina vão listar as ações a serem desenvolvidas na busca pela pacificação. Então, assim, não é aquela coisa interessante da nossa condução, não é aquela coisa genérica. É uma coisa específica. Quando a gente fala em ação, é algo que eu posso fazer, tem um prazo para acontecer, tem um momento para acontecer, e então eu consigo trazer isso bem para a minha realidade, que é o objetivo da fase de aplicação do ciclo de aprendizagem vivencial. É como que eu transponho toda essa vivência, esse relato, esse processamento, tudo que eu vivenciei até aqui, como é que eu levo isso para o dia a dia, como é que eu levo isso para o meu cotidiano. Nesse momento a gente vai ter o papel e caneta. Aqui, Beth, me ajuda com uma coisa. O pessoal vai receber material no credenciamento também? Vão receber papel e caneta ou a gente também vai ter material disponível na sala? Só para a gente alinhar essa questão aqui. Beth, me ouviu, amiga? Sim, ouvi, amigo. Vamos sim, vamos disponibilizar o material para escrita lá para o pessoal. Joia. Então, esse material vai estar à disposição e os companheiros vão poder fazer a sua lista de ações. Salientando, como está ali no guia, que não há necessidade de compartilhar essas ações com ninguém. A gente pode mantê-las conosco, mas como é um compromisso que nós fazemos com a nossa própria consciência, ele não tem menos importância por isso, né? E aí passamos da fase de aplicação. Essa fase de aplicação a gente vai dar o tempo para que as pessoas reflitam. É o momento da digestão da oficina, se vocês me permitem usar essa expressão. O momento que a gente começa a digerir o que foi feito até aqui, né? A gente começa a assimilar os elementos da oficina e transpor para a nossa realidade. Talvez o nosso maior desafio como facilitadores é não deixar com que o grupo pule as etapas e comece a aplicar no momento da generalização, generalizar no momento do relato, né? Para que a gente possa viver cada etapa do CAV de forma adequada. Se vocês não falarem nada, eu vou seguindo aqui, gente. Chegamos na fase de encerramento já. A fase de encerramento é poucos minutos aí para a gente poder fazer o encaminhamento da oficina. Como um momento final, o facilitador deverá fazer ou pedir a alguém do grupo que realize a leitura da mensagem apacenta pelo Espírito Emmanuel, após realizar as considerações finais e a prece de encerramento. Aqui a questão da prece, Beth, a gente vai precisar fazer a prece de encerramento com o grupo ou isso fica encaminhado para se fazer depois lá no encerramento do evento? Uma questão de metodologia, né, para a gente alinhar aqui. É o encerramento do evento, né? Como a gente coloca aí, porque é claro que no programa vai ser colocado isso sempre no encontro, né? Perfeito. Mas é no encerramento do evento, então a gente lê a mensagem apacenta e é isso, né? E vamos apacentando o povo de volta para o auditório. Vamos apacentando. O povo apacenta e depois o povo levanta. E vai também. Tá bem, gente. Bom, tá aqui o texto, né? Um texto muito bonito. O Fabian fazia referência ao podcast do episódio 6. Esse é um material que é citado lá no podcast. Inclusive, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas eu acredito que foi o tema de um painel do Gabriel no primeiro
encontro de unificação, né? Que está disponível no YouTube. Perfeito, isso mesmo. Uhum. Exatamente. Joia, fica até como referência, né, para a gente estudar também. E aqui nós temos o subsídio, Lutas pelo Evangelho, que é o capítulo que nós referimos e que vamos compartilhar com os participantes para que leiam previamente, uma forma de preparação para o nosso encontro. Também reforça essa coisa da metodologia ativa, da preparação prévia, né? E a bibliografia do nosso roteiro. Ele serve como um roteiro exemplificativo, todos os outros seguem esse mesmo padrão, né? Bom, minha gente, repassamos todo o roteiro, conversamos um pouquinho sobre a forma de aplicação. Eu aproveitei aqui para compartilhar algumas experiências como facilitador no campo experimental. Acho que a gente podia aproveitar também esse momento para falar como é que foi a aplicação ou a vivência dessa aplicação para nós, ou algum outro encaminhamento, dúvida. Fique à vontade. Ô, Maicon, eu tenho uma dúvida que é quando vai se iniciar o CAV, né? Sim. Aquele momento vai ser distribuído o texto para que seja lido ou vai ser lido em conjunto, que não está aqui, pelo menos no CAV, né? Sim. É justamente a ideia da leitura prévia é essa, né? Para que a gente não tenha esse tempo de leitura junto com o grupo, que o grupo possa usar o tempo para construir na oficina. Mas digamos que o pessoal chegue e que não tenha lido esse texto. Ele vai ter que ser lido, ou vai ter uma folha, algo que vai ser entregue a cada participante ou a cada grupo? Eu posso te dizer o que nós vivenciamos lá, depois os universitários me ajudam aqui, mas quando nós vivenciamos aqui no campo experimental, nós referimos o episódio ao sabor da emoção, né? Sem uma leitura assim muito extensa, até porque se nós levarmos muito tempo de leitura, a gente rouba aí um tempo precioso da oficina. Como é um texto bem conhecido e a gente fazendo assim uma recapitulação com os irmãos, provavelmente seja o suficiente. Mas foi a forma como nós experimentamos aqui em Santiago. Não sei como é que foi para os demais. Acho que é um momento importante de compartilhar a experiência. Eu fiquei pensando, amigos, quando a Beth propôs a leitura, que aqueles que se inscreveram no encontro recebam a sugestão da leitura, né? A gente tem como fazer isso. Que isso sempre vai acontecer, acho que em qualquer, a não ser em casos muito específicos, alguns do grupo vão ter lido e outros não, né? A gente tem essa realidade em grupos de aplicação. No nosso campo experimental aconteceu isso, a gente enviou com pouca antecedência a sugestão de leitura, então muitos não tinham conseguido ler, e aí como a leitura estava no grupo, alguns estavam lendo rapidinho, assim, querendo se inteirar durante a atividade nos grupos. Acho que isso é uma dinâmica que faz parte, né, da atividade, a heterogeneidade, assim. Então, se a gente sugere a leitura prévia, as pessoas já ficam com vontade de se inteirar, né? Aqueles que não conseguiram, retomam pela fala, eu acho, né? Eu acho que essa narrativa... Colegas? Essa narrativa Cleto, de uma contação... Oi, Cleto. Vimos sim, amigo. Acho que era o Iraci, amigo. Beth estava falando? Era o Cleto. Beth quiser retomar, então, Beth. Eu acho que essa narrativa, estilo contação da história, é muito interessante. Eu acho que a gente pode fazer a narrativa, né? E acho que fica a gente entregar o texto
para o pessoal ler. É muita gente também, às vezes, na sala, né? Fica um zum. Então, acho que a gente tem que se preparar, assim, para narrar o fato. Beth, colegas, estão me ouvindo? Sim, amigo, pode falar, Cleber. No material que nós recebemos aqui para aplicação no campo experimental, nós recebemos um resumo do capítulo, com as ideias principais, que talvez fosse uma alternativa. Eu não sei qual é a ideia de vocês sobre isso. Nós tínhamos um resumo de algumas páginas, 3 ou 4 páginas, que talvez fosse o suficiente para os grupos se orientarem durante a realização da preparação. Também pode ser uma ideia, além da leitura prévia, além da narrativa, também tem um texto base com os pontos principais, acho que pode ser também. Porque aí... Eram 5, eu olhei agora, eram 5 páginas, daí não é um material muito longo, e até para o grupo ter isso na mão, no momento que ele for construir aí a sua apresentação. As falas, né, se ele for... Isto. Eu acho que a gente pode fazer, eu acho que ficam 3 aportes bem bons, né? E mais uma coisa que eu vou dizer para vocês, era para ser surpresa, mas é bom a gente dizer. Tem um teatro inicial que traz a fala, traz esse momento, não todo ele, mas traz, assim, alguns pontos desse momento. Porque o teatro, ele tem como seguinte proposta, é a vivência na igreja de Antioquia, e o tempo passa, e nós vamos vivenciar no Pacto Áureo a mesma necessidade de dirimir um conflito que poderia ter retardado a unificação do Espiritismo. Vai ficar bem bacana, assim. Compreenderam, amigos? Perfeito. Entendi, Beth. Esse texto que o Cleto refere, a gente tem um resumo bem resumido aqui nas ideias principais, que eu só passei por elas, né? Não fiz a leitura. Quando a gente saiu da justificativa, item 4, passamos pelas ideias principais, nós temos um resumo assim bem mastigadinho, uns 4 parágrafos do episódio. E como o pessoal vai estar... mas o que o Cleto está falando é aquele outro, Maico. Sim. O que foi, sabe, né? O que a gente tirou depois para não ficar a transcrição da obra FEB, né? Isso. Mas eu acho que aquele a gente resgata lá na primeira versão, né? E aí aquele a gente pode produzir. Perfeito. 2 textos para cada sala, porque fica realmente um material de apoio para eles montarem, quer seja a dramatização, quer seja o cartaz, né? Se precisar, né? Porque, de repente, com aqueles grupos que tiverem, as pessoas que fizeram a leitura depois do teatro, depois da narrativa, pode até nem precisar. Certo, já aproveito e combino com a minha dupla aqui, o Hermes faz essa parte da narrativa, né, Hermes? Pronto. Já vamos distribuindo as tarefas. Eu sou também está se preparando. Eu sou aluno, mãe. Não vem com essa. Bom, minha gente, mais alguma experiência para a gente trocar aqui em relação à nossa oficina? Como foi a aplicação? Ou a vivência? Alguma outra dúvida? Enfim. Olha, eu não experienciei ainda, Michael, mas achei bem interessante essa atividade aqui, né?
pelo menos nós, assim, que já estamos acostumados com a questão das atividades da liderança, né? Então, acho que é muito, muito bom. Vai ser muito proveitosa. No grupo que nós facilitamos, claro que nós utilizamos o grupo de estudos, e aí nem todos os participantes eles têm essa ideia, essa vivência de unificação, de movimento espírita, mas foi muito rico no sentido assim de fazer esse resgate, de buscar lá no cristianismo primitivo essas questões, né, essas dificuldades, os desafios que ainda eles persistem, sobreviver no tempo e ainda nós temos hoje. E o exemplo de como isso foi resolvido, a atitude do Pedro, isso realmente ele é muito reflexivo, não só para o movimento espírita, para a casa espírita, mas também para a vida pessoal. E é isso que foi bastante rico no grupo que nós facilitamos, e que o pessoal levou isso também para esse aspecto, né? Como num conflito pessoal eu posso resolver, como que eu posso, que atitude eu vou tomar numa situação dessas. E o exemplo de Pedro aí também se aplica no nosso cotidiano. Que legal, Cleto, muito legal. Verdade, é um momento assim riquíssimo, né? Eu acho que foi muita inspiração, assim, o início do roteiro, né? Ter começado com esse momento, assim, foi realmente tudo de bom. É isso, meus amigos, podemos, então, nossa prece de encerramento, e a gente fica à disposição, né? Plenamente à disposição aí dos nossos companheiros. Já combinei com a minha dupla, que é o Hélio. Tá nos ouvindo, Hélio? Apostos. Uma voz do locutor da Rádio Gaúcha. Rádio Capilé. Beth, minha amiga, não tendo outras manifestações, tu nos conduz na prece de encerramento, amigo? Amigos, mais algum comentário? Maicon, acredito que agora é só ir conversando com a dupla, né? Verdade que esse momento assim de diálogo das duplas é bem importante, né? Importante se combinar um horáriozinho para conversar. Nós vamos ter também, como é no domingo, no sábado nós vamos ter uma reunião do conselho, aqueles que participarem da reunião do conselho. Ah, verdade. Também é um momento para estar afinando os instrumentos. Após a reunião do conselho, dá um tempo até para conversar mais ou aprofundar um pouco. Boa ideia, Ernst. É legal. A gente combina um encontro em desdobramento e depois... Isso. Tá bom. Alguém mais? Bom, minha gente, então acho que a gente já vai encaminhando para o nosso encerramento, né? Agradecer a presença virtual de todos, né? A conexão de vocês. Dizer da nossa alegria mais uma vez em poder estar conversando sobre esse tema, falando sobre unificação, refletindo sobre o nosso encontro. Acho que a Beth resumiu o sentimento, assim, a gente já está com vontade de aplicar a oficina, está com vontade de estar lá no encontro e vivenciar isso. A gente já começa a ter o gostinho do que vai ser esse nosso encontro, que coisa boa, né? Então agora a gente vai se encaminhando para a nossa prece de encerramento. Fabiano, tu nos ouve, meu amigo?
Vamos obsediar outro, então. Iraci, nos ouve? Sim, meu amigo. Pode nos conduzir na prece de encerramento, amigo? Podemos. Obrigado. Então, neste momento, elevemos um pouco mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de gratidão a Deus, ao Cristo e a esses irmãos da cristandade que tanto trabalharam para a implantação da doutrina do Cristo no nosso planeta Terra. Pedindo também assistência espiritual dos mentores da nossa federativa, para que todos nós possamos estar unidos, coesos, com a devida inspiração necessária para bem conduzir essa oficina e essa atividade de unificação, tão importante para o nosso movimento espírita. Que Jesus esteja nos nossos corações e ampliando também a nossa mente e a nossa percepção. E que todos aqueles irmãos que forem nesse encontro possam sair de lá bem mais fortalecidos, esclarecidos, levando em seus corações os ideais da unificação do movimento espírita. E que Deus nos abençoe. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Boa noite, amigos. A Beth manda um abraço a todos. A conexão dela deu problema. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, amigo, a todos. Deixa eu encerrar aqui.